Coloca aí o slide primeiro. Dá tempo de alguém se levantar e ir embora. O lado bom da decepção. Eu não sei se eu preciso justificar o título da palavra de hoje, mas se for preciso, deixa eu só lhe dizer o seguinte: se Deus permitiu, é porque era necessário. E algumas vezes é exatamente na decepção que alguns ídolos que nós construímos, eles são desconstruídos. Talvez você esteja agora pensando: mas pastor, eu tinha tantos sonhos. E se eu lhe disser, graças a Deus que eles foram interrompidos, porque estes sonhos seriam pesadelos na sua vida? E se você me disser: mas pastor, eu confiei tanto, eu fiz tanto para que desse certo. Que coisa boa que você tem a consciência tranquila diante de você mesmo, diante de Deus, de que tudo quanto estava ao seu alcance você fez. Mas eu volto a insistir, sabe? Existe sim um lado bom na decepção. E eu quero mostrar-lhes isso a partir do texto de Êxodo, no capítulo 33. Os versos são os versos de 13 a 15. Assim está escrito: Moisés está conversando com Deus em meio a uma profunda crise, e ele diz assim ao Senhor: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. A decepção, ela pode até ser dolorosa para o coração, mas ela é excelente para os olhos, porque ela nos permite enxergar a realidade e não a ilusão. E de alguma forma, através da decepção, eu posso ter uma verdadeira imagem daquilo que eu sou, porque eu posso imaginar que haja no meio deste povo que aqui se reúne, gente profundamente decepcionada consigo mesmo. Pastor, eu não consigo aceitar o fato de que eu não compreendi, eu não prestei atenção, eu me deixei enganar. Eu volto a dizer, é nesse momento que a decepção, ela faz um grande trabalho, ela consegue estabelecer uma real visão acerca de si mesmo. Eu ainda diria mais, essa decepção ela também ajuda a maneira pela qual nós enxergamos o outro, enxergamos a vida. E eu vou lhes mostrar, quando eu penso sobre tudo isso, e aqui me permita falar especialmente com quem está recarregando o fardo da decepção com a sua própria história. A pior coisa que você pode fazer é julgar a si mesmo com a cabeça que você tem hoje. E às vezes a gente faz isso, né? Meu Deus, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, porque eu já conheci muita gente que gostaria de voltar no tempo, mas com a cabeça que tem hoje. Eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo. Se eu estivesse vivendo aquilo que hoje eu vivo com Deus, meu Deus, se eu tivesse isso há 5, 6 anos, 7 anos atrás, eu não tinha me envolvido, eu não tinha feito, eu não tinha destruído, eu tinha construído de uma forma diferente. Até o meu casamento poderia ter permanecido, mas eu era tão insensato, tão insensato. Na história de Moisés, eu percebo que ele viveu algumas fases. E a primeira fase eu chamo aqui a fase do eu sozinho. E eu vou justificar o que quero lhe dizer. Houve um momento, está escrito na palavra do Senhor, nesse mesmo livro, no livro do Êxodo, no capítulo 2, versos de 11 a 12, o seguinte: que certo dia, sendo Moisés já adulto, ele foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Eu acredito que esse texto ele serve para mostrar essa fase do eu sozinho. Ele sai do palácio acreditando que pelas suas próprias mãos, ele não precisa de ninguém para isso. Ele não precisa nem ouvir qualquer palavra da parte de Deus. Mas ele sai decidido,
Ele descobre a situação de opressão que os seus irmãos hebreus estão vivendo e ele toma as rédeas, sabe, da sua própria história e diz: eu vou libertar esta gente, eu vou começar aqui, eu vou matar este egípcio. E assim eu vou promover a libertação do meu povo. Eu não sei se você já viveu esses momentos de euforia, sabe, de achar que sozinho pode libertar o povo de Israel. Talvez você tenha uma história tão bela quanto a história de Moisés, que foi, como que diz o texto sagrado, retirado das águas. Mas, sinceramente, Moisés descobriu que a fase do eu sozinho, ou que viver deste modo, trouxe para ele 40 anos de solidão no deserto. Não deu certo, não deu certo. Nem mesmo aqueles por quem ele estava lutando reconheceram a sua liderança. Os próprios hebreus começaram a questionar: quem foi que constituiu você? Como líder deste povo, você pensa que pode nos libertar? E de repente ele sai dos holofotes, sai do palácio e vai passar 40 anos no deserto. Que decepção! Sabe, eu fico imaginando que o tempo em que ele passou lá no deserto deve ter sido um processo de reflexão extremamente dura. É por isso que eu tenho aprendido que se você conseguir perdoar a si mesmo, isso para mim é um sinal que você finalmente alcançou a maturidade. Você finalmente conseguiu se aceitar, conseguiu aceitar a sua história. E às vezes a gente precisa 40 anos de deserto para experimentar esta cura, sabe? Este momento de libertação do peso, do fardo, de alguém que tentou fazer sozinho, que achou que era bastante, que não precisava da ajuda, que tinha a história em suas próprias mãos. Eu queria lhe desafiar a transformar esta decepção, eu não sei se posso chamá-la assim, de alguém que está decepcionado com a sua própria história, com aquilo que fez, deixou de fazer. Você precisa se libertar disso. Você precisa se libertar disso. Mas eu creio que houve um outro momento na vida de Moisés, que eu chamo aqui de a fase do eu mais outro. 40 anos se passaram e Deus aparece a Moisés no deserto. Lembra-se da sarça ardente? E Deus diz: agora você está preparado. Agora você vai se tornar aquele homem que 40 anos atrás você imaginava já podia ser o libertador de Israel. E Deus começa a falar ao coração de Moisés, desafiando aquele homem para ocupar e abraçar esta missão. Mas ao longo do capítulo 3 do livro de Êxodo, ele começa a mostrar que agora ele queria viver a fase do eu mais outro. Eu vou explicar-lhes o que quero dizer. No versículo 11, Deus está conversando com ele, ele faz a primeira pergunta: mas quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Pensar que 40 anos atrás ele acreditava que ele era alguém. Mas agora não. A primeira pergunta: quem sou eu? E observe a continuação do texto, versículo 13, Deus diz: é você, a pessoa a quem quero enviar. E ele diz: o que é que eu vou dizer? O que lhes direi? Se não for bastante, vá para o capítulo 4, verso 1. Deus disse: olha, eu tenho uma missão para você. Ele diz: e se eles não acreditarem em mim? Se não for bastante, vá, continue a ler o texto e vá para o versículo de número 10. Ele olha para Deus e diz: olha, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Consegue perceber a força do não consigo? Este homem agora não conseguia acreditar em si mesmo. E ele achava que para ser bem-sucedido, ele iria precisar de alguém. E mais, ele desafia o projeto de Deus. E diz no versículo 13, respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies uma outra pessoa, mas eu não. É nesta hora que o texto sagrado vai me dizer que Deus faz ou estabelece um acordo com Moisés. Deus faz com que Moisés reconheça em Arão a sua própria boca. E Deus diz: vamos então fazer o seguinte, você não vai sozinho, Arão vai com você. E você imagina que aquele homem começa a acreditar que ele mais Arão, ele mais o próprio irmão, ele mais a boca que Deus iria usar, daria certo.
E finalmente ele concorda com o projeto de Deus para a sua vida pessoal. Finalmente ele começa a acreditar que tudo aquilo vai se tornar possível. Mas eu não sei se você já passou por algo assim. Você pensava que não ia conseguir, você não sabia o que iria dizer, tinha, em relação a si mesmo, muitas dúvidas, não tinha segurança, autoconfiança, absolutamente. Mas apareceu alguém em sua vida, apareceu um Arão. E você imaginou que, a partir daquele momento, a sua vida estava resolvida. É impressionante, irmãos, mas é nesta hora que eu volto a dizer que a decepção às vezes é uma bênção. Porque a decepção é a melhor forma de separar o outro que eu idealizo do outro que é de verdade. Porque às vezes nós pensamos que Arão é a minha segurança. Você começa a conhecer alguém e você deposita naquela pessoa toda a sua felicidade. Você começa a pensar que a partir daquele momento a sua história vai mudar, porque Arão vai comigo, eu vou conseguir. E é nesta hora da decepção que aquela criatura que só existe na sua mente, no seu processo de idealização, você não consegue enxergar absolutamente as falhas, as fraquezas, parece que aquela criatura é o Deus da sua vida. E no caso com Arão não foi diferente, sabe, irmãos? Porque nós estamos no capítulo 33, foi aquele texto inicial que nós lemos. Se você tiver a curiosidade, vai perceber que o capítulo anterior é o capítulo que registra um momento muito triste na história do povo de Deus, que é o capítulo 32. Eu não sei se você se recorda, mas Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei, e quando ele está ali, ele começa a ouvir barulhos, lembram-se disso? De músicas, de canções, e quando ele desce, ele encontra o povo perdido, adorando um bezerro de ouro. Aí diz o texto que ele tem uma conversa com o irmão, com Arão, aquele que ele passou a confiar, aquele que fez com que todas as dúvidas do coração dele fossem dissipadas. Afinal, eu não estou sozinho, sou eu e mais outro. Aí a Bíblia diz que Moisés tem uma conversa com o irmão e diz assim: e perguntou a Arão, que ele fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Pela pergunta de Moisés, ele identifica Arão como responsável por aquela situação. Não fica claro? A pergunta, para que você o levasse? Agora, observem a continuação da conversa. Respondeu Arão, aquele em quem ele confiava, aquele que quando Deus disse, Arão vai com você, ele disse, então está certo, não tenho mais qualquer temor e insegurança. Aí ele diz assim, respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Deixa eu lhe perguntar, qual é a sensação que você tem? Que ele estava fazendo o quê? Transferindo aquela que seria a sua responsabilidade como sacerdote, como líder do povo na ausência de Moisés. Ele está dizendo que a culpa foi de quem? Não foi minha. A culpa foi deste povo, este povo maldoso. E eles continuam a conversar. E ele diz assim, eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, próprio irmão dele, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, ele já está há muito tempo no alto deste monte. E aí a história continua, e ele diz assim, então eles disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. E agora, irmãos, vejam que situação. Ele olha para Moisés e tem a coragem de dizer o seguinte, o povo trouxe-me o ouro, eu joguei todo esse ouro no fogo e saiu esse bezerro. Meus irmãos, sinceramente, eu joguei o ouro, e quando eu vi um bezerro de ouro, é impressionante, irmãos, porque esse homem que não conseguia aceitar a responsabilidade pelo que havia acontecido, transferiu para o povo de Israel, e depois veio com uma desculpa desculpa a expressão, viu, mais esfarrapada. E é por isso que eu volto a lhe dizer, eu não sei se alguém já lhe ofereceu como justificativa dos seus erros, coisas como essa. Porque normalmente, olha, o problema não é você, o problema sou eu. Não tem essa coisa, né? Olha, eu
eu não consegui resistir à fraqueza, você sabe, e transfere para a relação, ou para isso, ou para aquilo. É um filho que olha para mim, olha para você e diz: mas os meus amigos, eu acabei sendo levado. Quando é que nós vamos assumir a responsabilidade por aquilo que nós mesmos construímos? E nesta hora eu acho que aquela ideia do eu mais outro desmoronou. É por isso que no capítulo seguinte, Moisés tem aquela conversa com Deus. Moisés, ele pede a Deus que permaneça ao seu lado. E eu sei que não é fácil perdoar quem me decepcionou. Perdoar em quem eu confiei. Eu acreditava que nós íamos... E não aconteceu, pastor. Eu só fui porque Arão foi comigo. Mas bastou aqueles dias no alto do monte para que tudo aquilo acontecesse. Somente pelo desejo de parecer com Jesus, você conseguirá perdoar quem lhe decepcionou. E eu não sei se você está interessado ou interessada em trabalhar com isso. Mas hoje eu vim aqui para lhe dizer que essas coisas precisam ser curadas na sua vida. Você não precisa continuar a viver com esta decepção da experiência que você teve com Arão, em quem você confiava. A vida não vai parar. O propósito de Deus na sua vida não vai parar. Deus não vai deixar o povo no meio do deserto porque você se decepcionou com aqueles que estavam à sua mão direita, com aquela pessoa com quem você dividia a responsabilidade, com aquela criatura que você chamava de marido, chamava de esposa, chamava de irmão, irmã, meu filho, pastor, diácono. Eu sei que é difícil, e quanto mais essas pessoas têm um significado de afeto no nosso coração, tem uma história, mais difícil é. Eu fico lembrando dos primeiros momentos desses dois juntos, Moisés e Arão, enfrentando o faraó, acontecendo as pragas, Moisés de alguma forma falando, anunciando, e diz lá o texto que a vara que estava na mão de Arão foi quem tocou o rio. Sabem, eles combinavam tanto, havia uma unidade tão grande entre eles, mas isso desapareceu. Mas eu quero lhe dizer que a vida de Moisés não terminou aí. E talvez você esteja a me perguntar: mas pastor, como é que eu posso então ser curado ou ser curada? Quando a companhia de Deus for de todas o seu maior desejo, você estará curado. Você precisa querer, desejar, sabe, fazer de Deus o seu melhor companheiro, o seu maior de todos os amigos. E eu quero só chamar a sua atenção, porque lá no capítulo 3, quando tem aquela conversa que Moisés diz assim: mas quem sou eu? Lembram-se disso que eu mencionei aqui? O que eu vou dizer? Eles não vão acreditar em mim. Lembram-se daquilo? Eu não sei se você já parou para ler aquela conversa entre os dois, mas naquele capítulo, Deus diz, no capítulo 3, versículo 12, a Moisés o seguinte: eu estarei com você. Mas ele continua questionando: isso não é bastante, isso não é bastante. Observe no capítulo 33, no versículo 15, ele vai dizer: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Aí você fica perguntando: mas por que ele foi tão incisivo em sua palavra com Deus? Por que ele está dizendo que se Deus não for com ele, ele prefere não subir, não continuar, desistir de tudo? Olha, eu estou pendurando as chuteiras, eu estou entregando meu ministério, porque se o Senhor não for comigo nesta missão, eu fico aqui, eu paro por aqui. Aí alguém pode pensar: não, talvez por conta daquela decepção, da fase do eu sozinho. Ah, pastor, talvez pela decepção da fase do eu mais outro. Observe nesse capítulo 33, o que ele vai dizer no versículo de número 2. O que o texto diz? A Bíblia diz que Deus está conversando com Moisés, está falando das dificuldades que viriam, do fato de que eles iriam precisar expulsar os habitantes da terra. Agora vejam o que Deus disse a ele: eu mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus. Você está entendendo o que aconteceu? Moisés está dizendo: eu não quero anjo não.
Eu já tive a mim mesmo e não deu certo. Arão já esteve comigo. Pode ser até um ser angelical, mas eu quero não. Eu só quero se for o Senhor. Você já imaginou a profundidade disso? Ele está dizendo a Deus: Senhor, agora, depois de tudo que eu passei, eu não troco a tua presença nem mesmo por um anjo enviado dos céus, com uma espada flamejante na mão. Eu não quero um ser angelical comigo, eu não quero mais nada, eu só quero a tua companhia. E tem mais, se o Senhor não for comigo, eu não quero sair deste lugar. Não me tire deste lugar, eu não conseguirei viver. E aí nesta hora, deixa eu lhe dizer, quando você não entender, quando você se sentir exatamente desse jeito, não murmure. Transforme a murmuração em oração. E eu vou dizer mais, seja ousado, ousada em suas orações. A Bíblia me diz que Abraão, ele foi ousado quando ele lutou em oração pela vida dos justos daquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Lembram-se disso? E lá estava ele. Sabe a canção que nós ouvimos aqui? É a história de um homem que passou no Val de Jaboque lutando com Deus uma noite inteira. Sabem, quando eu vejo o rei Ezequias recebendo a palavra profética de Isaías, lhe dizendo: olha, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ele resolveu lutar com Deus em oração. E a Bíblia diz que Deus respondeu à oração do rei. E ele viveu ainda por alguns anos. Alguns anos. Você sabe o que quer dizer isso? É que mesmo em situações como essa, nós precisamos orar. E sabem, na sua oração, Moisés olha para Deus e diz: Senhor, o Senhor é tudo o que eu quero. Eu não quero mais nada, a não ser o Senhor. E é tão interessante porque ele transforma isso em oração. Ele diz assim, versículo 12, na sua oração conversando com Deus: tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste que enviarias comigo. É como se ele estivesse dizendo: olha, mandar um anjo é algo ainda muito indefinido. Eu não quero não, eu quero o Senhor ao meu lado. Você consegue entender o que ele está dizendo? Depois eu observo que em sua oração, Moisés está praticamente dizendo a Deus: Senhor, eu não quero abrir mão da minha relação com o Senhor. E ele diz isso de uma forma tão bela. Ele diz: declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade, Senhor, que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. É como se ele estivesse dizendo: eu não quero anjo, eu quero continuar com o Senhor ao meu lado. Eu quero preservar essa intimidade que foi construída ao longo deste tempo. Nada substitui a presença de Deus na minha vida, nem mesmo um ser angelical. Eu aprendi com a decepção que tive com meu irmão Arão. Eu percebi que ele é tão frágil quanto eu, ele é tão falho quanto eu. Eu descobri que nem mesmo em mim mesmo eu posso depositar a minha confiança, porque eu não posso todas as coisas, mas tem uma coisa, Senhor, eu não quero me afastar de Ti. Eu quero que a minha relação com o Senhor permaneça. É como se ele estivesse dizendo assim, em oração: eu pertenço a Deus. É o Senhor que tem a minha vida em suas mãos. E eu avança uma vez, por gentileza. Eu não quero abrir mão da minha relação com o Senhor, diz o texto sagrado. E observem lá adiante, pode passar para a frase: eu pertenço a Deus. Quando ele declara isso, ele diz ao Senhor em oração o seguinte: e lembra-te de que esta nação é o teu povo. O que é que ele está dizendo em outras palavras, irmãos? Eu sou teu, Senhor. Não foi um anjo, foi o Senhor que me chamou para esta missão. Às vezes eu fico muito preocupado porque colocamos sobre outros a glória que somente pertence ao Senhor. Sabe, eu sei que esta relação pastor e ovelha é maravilhosa, é abençoadora. Hoje eu vi uma palavra que me trouxe tanta paz no meu coração. A pessoa olhou para mim e disse: pastor, eu encontro cura nas suas palavras. Isso é tão forte, irmão, mas ao mesmo tempo me traz uma responsabilidade tão grande, de que toda palavra precisa ser palavra saudável,
palavra cheia de graça, palavra que possa ser usada pelo próprio Senhor para abençoar a minha vida e a sua vida. Mas é nesta hora que eu quero lhes dizer, nós todos pertencemos a Deus e eu não quero abrir mão disso. Não quero abrir mão disso. Ainda que o Senhor me diga que um anjo vai me acompanhar pelo resto da minha estrada, eu vou dizer a Deus, sabe o quê? Se o Senhor não for comigo, não me tira deste lugar. Esses dias eu tenho pensado muito, porque está próximo, não é? Nós vamos completar 25 anos de caminhada juntos. E por um instante, durante esses dias, eu comecei a perceber de uma forma tão clara que a igreja que eu tenho hoje diante de mim não é aquela igreja de 25 anos atrás. E o grande desafio é ser pastor para esta igreja. Ser usado por Deus para abençoar este povo. E quanto oro ao Senhor, para que cada um dos desafios, cada um dos momentos vividos em comunhão, seja bênção na vida desta comunidade que eu aprendi a amar. Houve um tempo em que eu não sabia nem andar nas ruas de Maceió, gente. Que eu não conhecia nenhum de vocês e suas famílias. E às vezes as pessoas achavam que eu já conhecia todo mundo. Ele é fulano, é irmão de meu. Tá, mas espera aí, vai com calma porque eu ainda estou tentando juntar as peças. Mas sabe, aquela relação que era nenhuma e distante e estranha, Deus tem transformado em relação de vida. Mas eu insisto com os irmãos. Sabem, Moisés me ensina que a presença de Deus em minha vida, na sua vida, faz toda a diferença, irmãos. Ele em sua oração, lutando com Deus em oração, ele chega a dizer, Senhor, se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Consegue entender o que ele está a dizer? Qual é a diferença, gente? Nós continuamos a passar por problemas, dificuldades, temos. Fazemos todos feira em supermercados. Nós também temos contas a pagar. Mas, segundo o texto sagrado, a diferença é que Deus está entre nós. Deus está na minha casa, Deus está na sua casa. Deus está no leito de hospital, acompanhando aquela pessoa a quem você tanto ama e por quem você tem intercedido e orado. É a tua presença, Senhor, em nosso meio. Não é o prédio que nós nos reunimos, não é o endereço. Absolutamente, é a presença viva de Deus no meio do seu povo. Por isso, meus irmãos, nós temos desafios, sim, pela frente. E eu tenho dito ao Senhor, tenho orado tanto por isso. Todo esse desafio, porque eu vou ser bem claro aos irmãos, depois de todo esse tempo de ministério, poderia parecer mais inteligente não propor nenhum desafio à Igreja Batista do Farol. Sabe, ficar no meio de campo apenas passando bola e chutando para cá, vai para lá, dizendo assim e mantendo. Mas Deus não me chamou para ser zelador de museu, irmãos. E às vezes as visões que Deus coloca em nossos corações, elas exigem resposta. E eu tenho dito a Deus, Senhor, se o que está por vir, se neste tempo o Senhor não estiver conosco, eu não vou sair deste lugar. Não vou sair deste lugar. E vou mais longe, sabe, irmãos? Aquele que ora de uma forma tão contundente, aquele que declara, Senhor, mesmo não tendo sido bem-sucedido lá atrás, porque eu confiei muito em mim mesmo, mesmo tendo depositado toda a minha confiança em Arão e olha tudo o que aconteceu. Se não for com a tua presença, eu não quero sair daqui. Você já ouviu qual é a resposta de Deus para Moisés? Eu ouso dizer que essa é a resposta que ele tem para cada um dos seus filhos. Ele diz assim, disse, pois, Deus a Moisés, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés só pediu o quê, gente? A companhia de Deus. Mas quem pede a companhia de Deus ganha o quê?
o descanso. Agora deixa eu só lhe perguntar. Você já leu a história de Moisés a partir daqui até o final da vida dele? Deixa eu só lhe perguntar. Foi uma vida de descanso, gente? A partir daquele dia, Noé não teve mais nenhuma preocupação. Porque Deus disse a ele que daria descanso. O povo de Israel nunca mais trouxe problemas. Ele nunca mais teve que enfrentar povos inimigos. A temperatura do deserto foi colocada em 24, 23 no máximo, para que ficasse confortável para o povo de Israel. O que Deus chama de descanso, irmãos? Deus não chama de descanso a ausência de alvos, objetivos, projetos. Deus não chama de descanso, sabe, irmãos, o não fazer, o ficar imóvel. Imobilidade não é aos olhos de Deus descanso. Descanso, irmãos, é quando a gente consegue, mesmo debaixo de toda pressão, manter a alma serena, tranquila. Gente, a moça que me mandou uma canção um dia desses está aqui, a Carol, e eu cheguei a publicar. Gente, como foi estressante aquela segunda-feira passada. Uma noite muito chuvosa, vento forte. Eu preocupado porque tinha que sair cedo para levar o Davi para fazer as terapias. Aí eu comecei a pensar, será que vale a pena sair daqui? Liguei para um, liguei para outro, como é que está? Está chovendo ainda em Maceió? Não, está assim. Olhei lá naqueles aplicativos, alagamento, ponto de alagamento, soldado, guarda aqui, polícia ali. E no trânsito que eu vou, no trecho que eu vou, é tão interessante, irmãos. Toda vez parece que alguém resolve fazer coisa no caminho do pastor, irmãos. É uma obra aqui, é outra obra ali, uma distância de quase menos de 2 quilômetros de um para outro, e juntam os dois trechos, fica um engarrafamento enorme. E lá disse, não, vou levar o Davi. Aí saímos, trânsito pesado, Davi começou a ficar agitado, tirando o cinto de segurança a cada minuto, a cada instante. Eu paro o carro, ponho o cinto de segurança, converso com ele, e ele começou a bater, ficou irritadiço, porque ele não consegue compreender. Eu não entendo quanto mais ele. Por que a gente fica parado na estrada? Por que esse carro não anda? Essa é a forma dele dizer, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E eu digo, vamos, meu filho, vamos. Antes de chegar na AMA, porque havia demorado muito, ele fez o número 1 no banco de trás do carro. Molhou tudo. Eu só vi o barulhinho. Aí eu botei a mão na cabeça e disse, agora? Eu não vou parar para... Vamos até lá. Cheguei lá na AMA, ele saiu, conseguimos trocar a roupa, deixá-lo. Quando eu deixei, voltei para o carro, irmãos. Sabe aquele suspiro que a gente dá? Aí fui pegar o telefone para falar com o Cláudio, dizer, chegamos, conseguimos chegar. Aí alguém mandou uma mensagem para mim, não foi nem uma mensagem, foi uma música. Lembra daquela música? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. E eu com o celular na mão, eu digo, é isso mesmo, calmo, sereno e tranquilo.